E continuando a nossa série em busca do melhor notebook com 16 polegadas, hoje é dia de fazer uma análise do Dell 16 para descobrir se ele realmente é bom e se vale a pena investir a sua grana. Eu só peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E caso você queira comprar qualquer um dos notebooks que a gente vai mostrar nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E se você quiser economizar ainda mais, eu recomendo que você entre nos nossos grupos de ofertas e também na nossa comunidade, porque lá todos os dias está rolando muitas promoções e pode ser a sua chance de comprar o novo Dell 16 com um preço bem bacana. Então agora, bora pro vídeo! O novo Dell 16 vem nessa caixa bem simples, com uma apresentação bem modesta. Aqui dentro temos o carregador de 65 watts, que tem essa conexão proprietária, e removendo essas proteções tem o Dell 16. A primeira coisa que dá para ver é que é um notebook realmente bem bonito e com uma identidade visual um pouquinho mais atualizada da Dell. Já aqui na parte de dentro temos esse teclado, que já tem um teclado numérico, mas aparentemente não tem teclado retroiluminado e também não tem o sensor de pressão digital. Então agora, bora ligar essa máquina e fazer todas as configurações. Pessoal, aqui tem dois pontos que são muito importantes. Se você comprar esse notebook e ele vier com Linux, a gente recomenda que você faça a instalação e coloque o Windows. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo e eu te garanto que vai ser bem fácil, viu? E caso você faça a instalação do Windows, a gente também recomenda que você compre uma chave de ativação lá na GVG Mall, porque o valor é muito bacana e você vai ter um Windows original sem precisar ficar utilizando ativadores que, consequentemente, colocam sua máquina em risco. Então, se ele vier com Linux, a gente recomenda que você instale o Windows e também compre uma chave lá na GVG Mall. E o segundo ponto é justamente sobre a instalação ou a formatação dessa máquina, já que ela tem uma BIOS que é um pouco diferente dos outros que a gente já testou aqui no canal, do Dell Aurora 16, do Inspiron 15. Aqui você não tem acesso avançado na BIOS. Isso significa que você não vai conseguir ativar ou desativar algumas coisas e, consequentemente, na hora de formatar, o SSD pode não aparecer, igual aconteceu com a gente, e eu vou pedir para o editor colocar algumas imagens. E se isso acontecer, para você conseguir resolver esse problema, você vai precisar ir lá no site da Dell, colocar o modelo específico do seu notebook, baixar o driver de disco, colocar no mesmo pendrive que você vai formatar, e aí nessa parte onde aparecem os discos, você vai carregar esse driver, e aí depois de instalar esse driver, ele vai conseguir ler o seu SSD. E a partir desse ponto, você pode fazer a instalação normalmente, beleza? Então eu tenho certeza que essa dica vale o seu like. Mas voltando aqui para nossa análise, bora começar por design e construção. O Dell 16 entrega esse design que é um pouco mais minimalista quando a gente compara ali com as linhas mais antigas. Inclusive a Dell removeu aquele círculo que ficava aqui em volta do logo e eu achei que ficou bem melhor, viu? Ficou bem mais clean. Na parte da construção ele continua utilizando aquele plástico que é bem parecido com o Inspiron 15 e particularmente eu não gosto muito dessa característica do plástico, já que ele é meio fosco e consequentemente ele acaba arranhando mais fácil e também deixa muitas marcas de dedo que é bem difícil de limpar. No tamanho, ele tem 16 polegadas e pesa ali cerca de 2 quilos. Já aqui na parte interna, nós temos um teclado completo com tecladinho numérico. Infelizmente, ele não é retroiluminado e também não tem o sensor de pressão digital. E eu acredito que para um notebook nessa faixa de preço, seria interessante, né? Ter um teclado retroiluminado ou um sensor de impressão digital ou aquele sensor de leitura facial através do infravermelho. Mas de qualquer forma, na qualidade de construção, é um notebook bem bacana. O touchpad é aquele mesmo que a Dell utiliza em vários notebooks, que tem aquela característica de ser mais emborrachado, né? Tem gente que gosta bastante e tem gente que prefere com característica de vidro, como por exemplo lá no S14. Já aqui na parte de baixo temos uma tampa com o mesmo material utilizado no resto do notebook. E aqui está utilizando parafusos Phillips. E no geral é um notebook que tem um design bem bonito, também tem uma boa construção, mas nessa faixa de preço eu acho que a Dell deveria pelo menos colocar uma tampa em alumínio, porque aí evitaria, né, essas marcas de dedo, vários arranhãozinhos e também teria uma apresentação um pouquinho melhor. Já nas conectividades, aqui do lado esquerdo ele tem a porta de carregamento, tem também uma porta HDMI, uma porta USB do tipo A e uma porta USB do tipo C, que a gente vai testar agora para saber se ela aceita carregamento e também aceita vídeo. Deixa eu pegar um carregador aqui. E como ele só tem uma, vou plugar nela aqui, ó. Já está carregando, deixa eu ver quantos watts que está puxando, cerca de 60, tá mostrando na câmera para vocês?
mas é cerca de 40 a 60 watts. Então você vai conseguir tranquilamente carregar o seu notebook através da porta USB do tipo C. E agora, bora testar para ver se ela consegue também passar energia e passar vídeo para o monitor externo. Estou aqui com aquele monitor famoso 4K com tela AMOLED, vou conectar aqui. Ó, ele já passou energia e também passou o vídeo. Então essa porta consegue tanto carregar o seu notebook quanto também passar energia e passar vídeo. Isso aí é muito bacana. E do lado direito ele tem apenas uma porta USB do tipo A e também uma porta de áudio. Isso quer dizer que o Dell 16 tem boas conexões, mas ainda assim eu acho que poderia ter mais conexões, já que a maioria dos concorrentes tem duas portas USB do tipo C que aceitam carregamento e aceitam vídeo, e se tivesse outra porta USB tipo C que aceita carregamento e vídeo, talvez nem precisaria ter essa porta proprietária, né? Poderia enviar um carregador USB tipo C na caixa. E também poderia ter uma porta de rede física, já que esse aqui é um notebook um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais pesado e ajudaria bastante para usuários que precisam de internet cabeada. Inclusive, normalmente as pessoas compram notebooks da Dell para colocar na empresa, então seria extremamente bacana ter uma porta física de rede, mas assim, esse não é um problema, já que você pode conectar um dongle USB tipo C nessa porta e aí, consequentemente, você consegue conectar um cabo de rede direto no dongle. Então, no geral, o Dell 16 tem boas conexões, mas poderia ter um pouquinho mais. E agora, bora conhecer a tela do Dell 16. Esse notebook vem equipado com painel IPS com resolução Full HD+, tem 16 polegadas, 60 Hz de atualização e um brilho de até 300 nits. Isso significa que você vai conseguir utilizar tranquilamente no dia a dia para consumir conteúdo, para trabalhar, às vezes dar uma jogadinha, e ele só não é muito indicado para aquele público que realmente precisa de uma tela profissional para poder editar imagens e vídeos de uma forma muito específica, né? Aí você vai precisar de notebooks que tenham certificações melhores, como por exemplo o Yoga Slim 7i. Mas de qualquer forma, essa aqui é uma boa tela e vai atender tranquilamente a maioria absoluta do público que só precisa de um bom painel, que não distorce as cores e também que entrega uma boa qualidade de imagem. Então, se você reparar, posso mexer aqui para um lado, para o outro, ele não distorce as cores, posso puxar aqui para trás, posso puxar para frente e também posso aumentar um pouquinho o brilho, já que o brilho estava apenas na metade. Assim, ele não tem o melhor brilho de todos, mas como dá para ver, a imagem fica muito boa mesmo. E agora eu sei que pode ter muita gente falando assim, pô Guilherme, mas eu olhei na descrição e lá tá escrito que é um painel WVA. E pessoal, WVA é basicamente um IPS, é a nomenclatura que a Dell utiliza e também que a Lenovo utiliza para descrever uma tela que é IPS, beleza? Então, basicamente essa aqui é uma tela IPS e é muito superior a qualquer tipo de tela TN. E agora bora para hardware e desempenho. O Dell 16 vem equipado com o processador Core i7-150U, que é um processador de 10 núcleos e que entrega um ótimo desempenho. Vem equipado com memória RAM DDR5 rodando a 5.200 MHz. Inclusive ele tem 2 slots de memória RAM, isso aí é muito bacana. E tem versões com 512 ou 1 TB de armazenamento. E no caso dessa versão a gente está testando com mais de 16 GB de RAM e também está testando em Dual Channel. E o primeiro benchmark testado foi justamente o Performance Test. Aqui no teste de processador nós conseguimos uma média de 18.600 pontos e no teste da placa de vídeo integrada cerca de 3.400 pontos. Já no Geekbench 6 nós conseguimos uma média de 2.600 pontos em single core e 9.800 pontos em multicore. E no teste da GPU integrada cerca de 15.300 pontos. E aí só para você ter uma noção de desempenho, esse aqui é o concorrente direto do Dell 16, que é justamente o Aspire 16. Ele tem um processador da linha Ultra, que na teoria deveria ser um pouquinho mais forte, né? Só que essa versão que a gente testou é um Core i5 Ultra, então ele fica abaixo do Core i7, mas ao mesmo tempo é da linha Ultra. E ele conseguiu uma média de 14.500 pontos no teste de processador, lá no Performance Test, e 2.900 pontos no teste da placa de vídeo integrada, ou seja, ele ficou abaixo tanto no teste de processador quanto no teste da placa de vídeo integrada. Isso significa que o Dell 16, mesmo não tendo o processador da linha Ultra, ele acaba entregando um pouco mais de desempenho quando comparado com o Aspire 16. E mesmo esse aqui não sendo um notebook
notebook gamer, a gente também aproveitou para testar alguns jogos. E se liga no resultado. No Fortnite, com um preset no épico no modo desempenho, nós conseguimos uma média de 120 FPS com uma ótima jogabilidade. E o legal é que as temperaturas não ficaram muito altas e o notebook também não fez muito barulho. A gente também aproveitou para testar o Red Dead Redemption 2 com um preset no baixo e algumas coisas no médio, e nós conseguimos uma média de 33 FPS. Já no CS2, com um preset no baixo e na resolução Full HD, a média ficou ali nos 70 FPS. E agora dá uma olhada na parte térmica dessa máquina. A primeira coisa que dá para ver é que nessa parte central do teclado a temperatura chega próximo dos 46 graus, que não é muito quente, mas ainda assim pode gerar algum desconforto. E outra característica que dá para ver dessa máquina é justamente a saída de ar que joga direto na tela, e ela chega ali na faixa dos 50 graus. Eu acredito que isso aqui não seja suficiente para estragar a tela, mas ainda assim não sei se é a melhor solução possível para a atualidade. Agora aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou do desempenho do Dell 16. Você acha que ele tem um bom desempenho ou nessa mesma faixa de preço tem opções melhores? E para desmontar esse notebook é bem fácil. Você vai precisar basicamente de uma chave Phillips para poder remover todos os parafusos aqui na parte inferior, e depois você vai precisar de uma espátula preferencialmente de plástico para poder remover todas as travinhas da tampa inferior. Depois de remover essa tampa, essa aqui é a parte interna do Dell 16. Dá para ver que ele tem dois slots de memória RAM DDR5 rodando a 5.200 MHz. Também tem um slot para SSD NVMe e você pode remover ele e colocar outro de tamanho maior. Tem esse sistema de dissipação térmico que é bem simples e até um pouco pequeno. E aqui na parte de baixo tem essa bateria que tem 4 células e 54 Wh. E nos nossos testes de reprodução contínua de vídeo, esse notebook conseguiu entregar uma taxa de descarregamento de 16% por hora. Isso significa que nas condições com tela em 50% do brilho, som desligado e reproduzindo por várias e várias horas, ele descarregou 16% por hora. Isso significa que ele tem mais ou menos uma autonomia de 5 a 6 horas nessas condições específicas de uso. Então, se você faz parte daqueles usuários que utilizam o notebook com brilho no máximo, utiliza no modo desempenho, aí você pode esperar uma autonomia de 3 a 4 horas. Se você utiliza nessas condições, 5 a 6, e se você utiliza de uma forma ainda mais leve, aí pode esperar uma autonomia de até 7 horas. Então, no geral, ele tem uma autonomia que fica na média de seus concorrentes. E agora, bora testar a câmera e os microfones desse notebook. Pelo que eu estou vendo nas configurações, a qualidade máxima é 720p, então essa aqui é uma câmera HD e ela tem no máximo 30 fps. Pessoal, eu acabei perdendo o arquivo da gravação da webcam que a gente fez durante a gravação desse vídeo, e aí agora eu vou ter que refazer. Então no caso a gente está tendo uma imagem aqui com a resolução HD, dá para ver que as cores não estão estourando muito, né? Apesar de ter muita iluminação e também ter muita iluminação que está batendo aqui direto na câmera, e no geral é uma câmera bacana, mas poderia ser melhor, poderia ser, por exemplo, Full HD, mas eu acredito que vai atender 90% do público que precisa só de uma câmera para fazer reunião ou às vezes para gravar uma videoaula. E o áudio que você está escutando desse vídeo também é o áudio do Dell 16, então agora aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou da qualidade da webcam e também da qualidade do áudio. Então, depois de tudo que eu te mostrei nesse vídeo, já deu para perceber que o Dell 16 realmente tem um design bem bonito, tem uma boa construção, apesar de que eu acho que deveria ter uma tampa em alumínio e também deveria ter algum tipo de tratamento, né, para não ficar aqui muitas marcas de dedo. Ele tem uma boa tela IPS com resolução Full HD+, mas ainda assim eu acho que ele deveria ter a taxa de atualização de 120 Hz, igual tem lá no Inspiron 15, que é o notebook de entrada. Tem um bom desempenho justamente por conta desse Core i7, tem boas conectividades, contando com a porta USB tipo C que aceita carregamento de vídeo, é fácil de desmontar e também tem a possibilidade de fazer o upgrade tanto de memória RAM quanto de armazenamento, e no geral ele entrega um bom conjunto e vai atender um público específico que quer um notebook mais discreto, com uma boa construção e também com toda a comodidade da assistência e garantia da Dell. O único ponto que eu acho importante você observar nessa máquina é justamente o preço, já que atualmente ela está com preço um pouquinho elevado, mas eu creio que nos próximos meses esse
preço vai começar a se estabilizar ali perto dos notebooks que são concorrentes diretos. Mas agora eu quero saber o que você achou do Dell 16. Você gostou do design, gostou da construção, gostou do desempenho, gostou da tela? Ou você acha que na mesma faixa de preço existem opções melhores? Então deixa aqui nos comentários, porque a gente vai comprar o notebook que você indicar, vai testar e se ele for realmente bom, a gente pode acabar mandando para você. E lembrando que se você quiser comprar essa máquina ou qualquer outra máquina que a gente mostrou nesse vídeo, o link tá aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Eu também recomendo que você entre no nosso grupo de oferta e na nossa comunidade, porque com certeza você vai encontrar uma promoção bem bacana dessa máquina. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!